Shabbat Shalom a todos, vamos lá. Nós vamos ler o Números de 18 a 21 e o Salmo 33. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas, todos ouvem bem? Legal. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e a ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Como algo santíssimo, todos os do sexo masculino a comerão, considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor, como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura, como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Dizendo o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro.
De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Capítulo 19. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então, poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num lugar puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água, no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então o homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará
e sopo. Molhará na água e o aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado, lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado das assembleias, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele estará impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para nós e os nossos rebanhos para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara, e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. E de Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra, não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos a tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território.
Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem, junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu irmão Eleazar para o alto do monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto defronte de Moabe ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território morreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales, e Arnon, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá perseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, o poço, cantem a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo de Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a São, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. São, porém, não deixou Israel atravessar o seu território.
convocou todo o exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel destruiu com a espada e tomou-lhe as terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Sheom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Sheom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Sheom consumiu Ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Sheom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Sheom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Todo o seu trono ele observa. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aquele que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Amém, glória a Deus, apóstola Mara. Obrigada, leitura maravilhosa. Amém. Hoje a gente vê muitos pontos aqui, né, de reflexão.
Desde Números 18, a gente vai ver a questão dos direitos e dos deveres dos levitas, né? É interessante que o Senhor fala que os levitas é como um presente que o Senhor dá ali ao povo, aqueles que são dedicados ao serviço para o Senhor, né? Que tem a incumbência de cuidar do templo, de estar no templo. Então a gente vê como o serviço para Deus, queridos, é algo que é um privilégio, né? Servir ao Senhor é privilégio, nunca, absolutamente nunca vai ser e nunca pode ser algo pesado. A gente não pode deixar que as mentiras do diabo entrem na nossa mente, no nosso coração, de achar que servir a Deus é algo pesado, fazer para ele é algo pesado. Ontem a gente estava conversando no Shabat, a gente recebeu aqui um casal muito querido, discípulos nossos, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que por mais que a gente faça para o Senhor, por mais que a gente se doe, que a gente esteja fazendo muitas coisas, né? Que às vezes na nossa limitação a gente acha que a gente faz muito para Deus, a gente nunca vai fazer nenhum por cento do que ele é digno e do que ele merece. Então, esse pensamento de às vezes, é muita coisa, estou fazendo muita coisa, isso daí é uma falácia do inferno para tentar roubar o privilégio que você tem de servir o Senhor. Mas a gente deve servir ele sabendo que quando nós estamos servindo, nós estamos adorando, porque a palavra serviço e adoração no hebraico é avodá. E avodá significa serviço e adoração. É uma coisa só, está alinhada. Quando você serve, você está adorando ele. E adorar ele é maravilhoso. Servir ele é um privilégio, é uma dádiva, é algo que realmente a gente vê que você ser escolhido por Deus para servi-lo é um grande privilégio, é uma grande honra. Você que é pó, que é barro, né, que é tão limitado, ser escolhido pelo Rei do Universo para fazer algo em sua obra, para servi-lo de alguma forma, para que a sua vida aqui marque o seu legado, a sua passagem aqui, fazendo algo útil para o Rei dos Reis, queridos, é um grande privilégio, é uma honra. Porque o Senhor é aquele que nos abençoa e nos recompensa muito mais do que aquilo que nós fazemos para ele. Às vezes a gente quer o tudo de Deus, né? Às vezes a gente quer as bênçãos, a gente quer as promessas, mas a gente tem reservas com ele. A gente quer o tudo dele, mas a gente não quer dar o nosso tudo para ele. Então é muito interessante esse capítulo aqui que fala do sacerdócio, né, dos levitas, lembrando que nós somos o sacerdócio real do Senhor, né, nação de sacerdotes, já falamos sobre isso aqui. Depois a gente vai ver, queridos, aqui, só queria destacar brevemente, né, a gente vai passar aqui sobre a morte de Miriam, de Arão, o pecado de Moisés, né, chegou um ponto ali que a paciência de Moisés chegou no limite, aquilo ali foi perigoso para ele. Então, a gente precisa realmente entender o peso que um líder tem, né? E, de fato, como Paulo fala, né, Paulo, ele traz uma expressão muito interessante, ele fala, eu sou escravo de Cristo, porque quando nós somos dele, né, a gente não pode se dar ao luxo mais de ter certos tipos de atitudes, de ação, né, porque aquilo ali pode realmente ser algo que possa nos distanciar do Senhor, né? Então a gente precisa entender que quando nós somos dele, as nossas emoções têm que estar cativas a ele. E o líder, ele é altamente, né, exigido no sentido de que a quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente vê aqui que Moisés, ele peca num ponto que para Deus ali, ele recebe uma consequência daquilo ali, né? Então é aquilo, a gente precisa entender, o líder, ele vai ser tratado pelo próprio Senhor, né? Muitas vezes as pessoas falam, o líder tal, fulano de tal, queridos, Deus trata com seus ungidos, Deus mesmo trata com seus ungidos. A nossa parte a gente tem que fazer com o Pai, entendendo que Ele vai tratar. E Moisés foi, assim, um homem extraordinário, né? E um homem humilde, um homem que serviu, mas
ele ali teve uma atitude que o Senhor reprovou. Então, o meu apóstolo fala assim: eu posso todas as coisas, menos ser reprovado por Deus. Agora, claro que o Senhor, ele recolhe para si Moisés, né? E Moisés não entra na terra, ele conduziu o povo até o momento ali, né, da entrada, mas o Senhor ali, ele toma para si Moisés, porque Moisés era amigo de Deus, né? Então, ele dá uma consequência para ele, mas ele leva Moisés para ele, né? Então, o Senhor, ele trata com os seus ungidos, não tenham dúvida disso. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Queria falar sobre a serpente de bronze, especificamente nessa manhã. O foco aqui é a serpente de bronze. Queria que você depois desse uma lida em Números 21, 9. Fala assim: Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha que interessante que esse versículo que a gente leu, né, foi mais ali uma atitude do povo ali em reclamar, em murmurar. Vocês viram que na porção de hoje, quantas vezes a gente viu só na porção de hoje o povo reclamando, murmurando, né? Aí Deus vai, abençoa, e daqui a pouco o povo vai, reclama, murmura de novo. E às vezes a gente pensa assim, tipo, foi um dia depois do outro, né? Não. Aqui a gente está vendo num panorama, né? Mas houve um lapso de tempo entre uma situação ou outra. Só que isso nos mostra, né, que a gente olhando a Bíblia como um espelho, como a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente vai, reclama, murmura, depois ali, né, se arrepende, aí Deus dá a benção, aí passa um tempo, você repete aquela mesma murmuração. Isso nos chama a atenção como a gente tem que vigiar, né, com os nossos pensamentos, as nossas emoções, para não estar de tempos em tempos, reclamando e murmurando, né? E aí, nesse ponto aqui, quando eles estão aqui novamente reclamando, murmurando, Deus vai e manda as serpentes, eram muitas serpentes, e elas matavam ali o povo, muita gente morreu, né? Quando essas serpentes picavam ali, elas eram mortal. Então, você imagina, uma enxurrada de cobra, gente, misericórdia. E o interessante aqui, que quando eles vão, se arrependem, clamam para Moisés interceder por Deus, né? Aí Moisés vai, intercede ali ao Senhor. Aí o Senhor dá ali um escape para eles. E é justamente nesse versículo, né? Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. E esse versículo aqui, ele está ligado a João 3, 14 e 15. Porque aqui, queridos, está apontando para Yeshua. Olha como ele está presente desde o início e em todo o contexto bíblico. Aqui a gente vê em João 3, vai falar assim, ó, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Olha que paralelo poderoso e interessante aqui. Aqui a gente vê que essa palavra serpente no original, no hebraico, é a palavra Nahash. Ela tem, a gematria dela, o número dela é 358. E pasmem, a palavra Messias em hebraico é a palavra Mashiach. Mashiach, ela também tem a mesma soma da palavra serpente. Olha que interessante, que é 358. A gente vê aqui essa conexão, né? Porque o hebraico é assim, cada letra tem um número. Então a gente vê essa conexão aqui, ó, das duas palavras, que é uma conexão profética, que aponta que a serpente de bronze, né, e o Messias.
Essa palavra que haste, né, quando fala que ele ergueu a serpente ali numa haste, haste é a palavra nes, em hebraico, que significa também milagre ou estandarte. Olha só que interessante, vai vendo os segredos poderosos. Então a gente vê aqui que a serpente ali, quando Moisés levanta, aquilo ali está perfigurando Yeshua, né? E para eles ficar curado, eles tinham que olhar para a serpente. Quando eles olhavam para a serpente, eles ficavam curados imediatamente. Então aqui ali aquela serpente não era apenas um objeto, né? Mas ele era um sinal milagroso, era um estandarte de salvação. Era um estandarte de salvação. Olha que tremendo isso, né? Você pensa ali, ele fez aquela ali, povo ali, ó, morrendo, sabe? As pessoas ali desesperadas. Moisés vai, coloca ali a serpente, ergue ela, e aquilo ali é como se fosse ali um estandarte de salvação. Assim é a cruz do nosso Mashiach. É quando o Senhor, ele ergue ali, ó, um estandarte de salvação para o seu povo. Olha que poderoso. Então, a gente vê, né, que também há aqui um paradoxo, né, em relação à cura, porque a cura, ela veio através de um simbolismo da aflição. Por quê? O que tinha causado aflição para eles? Era a serpente. Mas agora, aquele simbolismo ali, aquela serpente de bronze ali, né, quando eles olhavam, ali vinha a cura. Então, isso que traz para nós um entendimento, né, de que muitas vezes a redenção, ela vai vir através do próprio sofrimento, como um instrumento nas mãos de Deus. Entende? As pessoas às vezes não entendem por que tem que sofrer, por que tem que sofrer. Gente, se Deus não corrigisse o povo ali, entendeu? Se não houvesse ali uma correção ali para eles entender que eles só se arrependiam depois do sofrimento. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? Muitas vezes a gente entra no pecado né, e como Davi fala, né, o pecado ele vai destruindo a pessoa por dentro. Então aquilo ali vai produzindo um sofrimento, né? E muitas vezes as consequências do seu pecado, aquilo ali vai te gerar sofrimento, com certeza. O salário do pecado é a morte. O pecado não pode te trazer outra coisa senão morte, dor, destruição, sofrimento, é o que o pecado traz, né? Mas ele também, quando você experimenta o sofrimento, você tem a oportunidade de entrar no arrependimento. E o arrependimento é o caminho para a cura, quando você faz como Davi, que a gente leu ontem, né? Confessa diante do Senhor sinceramente, busca o perdão dele. Ali há a redenção. Então, o ponto-chave aqui era que eles tinham que olhar para aquela serpente de bronze, né? Então, não era algo mágico, simplesmente, olhei, não, mas era um ato de fé e de obediência, né? Então, a cura espiritual, ela vai requerer uma ação nossa, de se voltar para Deus. Porque muitas vezes, né, o ato de pecar é como se você virasse as costas para Deus. Como se você desviasse literalmente os seus olhos dele. Você se afasta dele. Então aqui, olha que forte, queridos. Meu Deus. Para eles serem curados, eles tinham que se virar e olhar. Eles tinham que olhar para aquele estandarte ali. Eles tinham que se voltar para algo que Deus tinha levantado ali como um estandarte de salvação. Olha que poderoso mais esse detalhe aqui em relação à serpente de bronze. A serpente, qual foi a primeira aparição aqui de serpente na Bíblia? Foi no Jardim do Éden, né? Então, a gente vê aqui que a serpente, ela sempre simbolizou aqui, né, o mal, desde o Jardim do Éden. E aqui, nesse momento, ela é transformada num instrumento de cura.
Olha que interessante. Então, isso traz o que para nós? Que o Messias, ele transformaria a cruz, que era um símbolo de morte, né? E ali naquela época, e não só naquela época, né, gente, mas eu acredito que hoje, né, na nossa era, desse século aqui, não acontece mais isso, mas ali, naquela fase histórica, a cruz era a pior forma de morte que poderia ter. Então, a cruz, ela era um símbolo de morte, né? E Yeshua transforma a cruz, transforma aquele símbolo de morte em símbolo de vida eterna. É forte, né, gente? Então, ali, perfigurando desde a serpente ali, que quando acontece a queda do homem pelo pecado, você vê que Deus, ele traz agora essa questão da serpente aqui, né, erguendo como estandarte, simbolizando essa transformação. Daquilo que levou à morte, agora vem como um símbolo de vida. E Yeshua transforma a cruz, que era um símbolo de morte, em símbolo de salvação eterna. É muito poderoso, são muitos detalhes, né? São muitos detalhes, muitos detalhes. E a gente vê aqui que o bronze, por que ela era de bronze, né? O bronze, ele era associado a julgamento. Então, aqui o bronze, ele simboliza o julgamento do pecado, né? Sendo aqui suportado por outro. Então, traz novamente aqui a questão do papel sacrificial de Yeshua, né? É muito rico em detalhes, né, queridos? Quando a gente vai estudando, assim, é uma perfeição tremenda, poderosa. Ali, naquela passagem de aqui de Números, a serpente de bronze, ela trazia uma cura física, né? Enquanto Yeshua nos traz uma cura espiritual eterna, uma restauração, uma redenção eterna, poderosa. Então são muitos detalhes, muitos detalhes. É interessante também, né? Por que que a questão da serpente relacionada aqui com Yeshua, né? Como é isso? Tal, a gente já leu em João, falando isso, né? E também a gente precisa lembrar aqui que em Gálatas vai dizer que Yeshua se fez maldição por nós. Né? Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É, queridos, é tremendo demais, é maravilhoso demais. A gente vê aqui, nisso tudo, né, como Deus, ele estabeleceu um plano de salvação para o homem, mesmo conhecendo, né, as nossas falhas, as nossas murmurações, as nossas reclamações, a nossa ingratidão. A gente vê como o Senhor, ele é tremendo, maravilhoso, ele é um pai de amor, e ele cria todo um plano, ele orquestra todo um plano. A Bíblia, ela é um plano de redenção perfeito, não há falha, não há sombra de variação. É tudo conexo, é tudo ligado, é impressionante, queridos, como os estudiosos, quando vão ler, aqueles que são ateus, quando eles vão perceber a conexão bíblica, eles se rendem diante do Senhor, porque é uma perfeição. E a gente vê, né, a gente vê aqui o Senhor exortando o povo, ele sim, ele exerce ali, ele corrige, mas a gente vê como o amor dele é algo que excede o nosso entendimento, né? É um plano de amor extraordinário, onde há todo detalhe, onde a gente vê a misericórdia, a paciência que o Senhor tem, apesar de tudo, né? Apesar de nós. E a gente vê em João 15, 13, vai dizer assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, que dá, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Né? Então, esse é o nosso Machia. Ali, desde Números, já estava ali perfigurando, né? Em outras passagens também a gente vai ver sempre, né? A presença, mas nos detalhes realmente é algo muito poderoso. Amém, queridos? Tem muitos mais detalhes aqui, mas não vou segurar aqui mais vocês.
Eu realmente fico aleluiada com essa riqueza de detalhes, e que o Senhor abençoe vocês nesse Shabat, que vocês possam encher o coração de gratidão, de alegria por esse amor tão maravilhoso que o Pai tem sobre as nossas vidas. E nos vemos à noite com a graça do Eterno. Amém? Beijo grande, Shabbat Shalom e até segunda-feira. Bom dia.